Bom, agora na segunda parte a gente falou um pouquinho, né, dos clubes que terminaram no verde em 2019, né, seus balanços no verde. Agora vamos falar o lado negativo, né, aqueles clubes que não tiveram a sua conta já no modo tão bom, né, vamos dizer assim, no futebol brasileiro. Amigo, do modo geral, a gente viu que tivemos recordes, né, de receitas em 2019 no total dos clubes. Mas, ao mesmo tempo, aumentou-se o endividamento dos clubes, né, e o gasto com o futebol. Nossos dirigentes ainda não aprenderam a equilibrar esse balanço mesmo. A verdade é que assim, o que aconteceu esse ano já tinha acontecido no passado, esses dois clubes juntos já tinham tomado um prejuízo elevado, é o caso de São Paulo e Corinthians, mas agora chegamos num patamar insustentável. Nós estamos falando do São Paulo com um prejuízo de 156 milhões e o Corinthians com um prejuízo de 177 milhões. Então, o que isso significa? Significa que eles estão gastando 170 ou 150 a mais do que fatura. Então, isso não existe. Por mais que a gente explique, não, é que a venda de jogador não foi tão boa, ou porque exageramos em determinada questão, como uma contratação ou um alto salário, mas mesmo assim nada justifica. Quer dizer, você pode fechar o ano, por exemplo, como o Botafogo, que cortou custo com o futebol e conseguiu fechar com um prejuízo de 20 milhões, que é uma situação grave, ou o Fluminense com 9 milhões, ou o Vasco com 5 milhões, ou o Inter com 3 milhões. Agora, quando você tem, caso do Cruzeiro, 74 milhões de prejuízo, você tem o caso do São Paulo, 156, ou o Corinthians, 177, puxou o número lá para baixo. Então, por exemplo, os clubes que tinham fechado com superávit em 2018 por conta da venda de atletas, esses 16 clubes, né, que nós destacamos, fecharam com 82 milhões de superávit em 2018, agora o número é de 257 milhões. Só que nós temos, desses 257 milhões de prejuízo, 125 milhões de lucro somados Atlético Paranaense e Flamengo. Atlético Paranaense fez 63,5 milhões, Flamengo fez 62 milhões. Então, se a gente olhar bem, as perdas foram muito maiores, porque só Corinthians e São Paulo, somados, nós estamos falando em 330 milhões de reais de prejuízo. Então, é uma situação dramática que, na Europa, quando isso começou a acontecer, que foi Manchester City, Chelsea fechando com prejuízo, era porque esses clubes gastavam desordenadamente, porque tinha um magnata lá. Não é o caso do Corinthians, não é o caso do São Paulo. Essa dívida que fica, o Corinthians cresceu a dívida em 40%. Quer dizer, olha que situação, o clube aumentou a dívida em 40% num período em que não se sabia, óbvio, do pior cenário econômico da humanidade desde a quebra da Bolsa de Nova York em 29. Então, olha a situação do Corinthians. Então, o Corinthians tem que mudar sua administração. Na minha opinião, Corinthians, São Paulo vão ter que seguir a cartilha do Flamengo. Reduzir custo, usar jogador na categoria de base, manter o orçamento equilibrado, começar a vender esses jogadores, fazer uma reestruturação econômico-financeira de longo prazo para que, daqui a 4 ou 5 anos, esteja numa situação não igual ao do Flamengo, uma situação pior que a do Flamengo está hoje, mas o Flamengo, durante 4, 5 anos, passou, como a gente fala, comeu o pão que o diabo amassou. Então, agora, ele está nadando de braçada, mas durante anos, ele ficou enxuto, equilibrado, com orçamentos equilibrados. Então, me parece que hoje, São Paulo e Corinthians são o Flamengo de 2012. Agora uma coisa, o que você vê esse aumento de déficit, né? O déficit de 2018 do Corinthians era um déficit alto, mas é administrável. E agora teve esse aumento gigantesco. Tem a ver com o fato deles não terem, do Corinthians, não chegar longe nas competições e não conseguir essas premiações também? Eles ficaram imaginando que iam conseguir resultados em campo e isso não aconteceu? Pode ter sido um desses motivos? São vários motivos. Um parênteses antes do amigo concluir, é que esses números do Corinthians, e eu acho que o amigo pode até detalhar bem, não está incluído ali a dívida com a Arena. Então, eu acho que o Corinthians tem ainda mais essa montanha para escalar, mais essa situação. O buraco é maior ainda. Da Arena. Então, é temerária a situação do Corinthians para o futuro, né? Porque você vê, o Corinthians, que é um gigante em termos de faturamento, ele faturou 426 milhões. E aí você olha no custo com o futebol, e ele gastou com o futebol 436 milhões. Aí alguém vai dizer, mas desses 436 milhões tem o custo da Arena. Por que o Corinthians fez? No passado recente, ele tinha como Grêmio zero bilheteria. A bilheteria era uma receita que não existia. Então, em vez de faturar 426 milhões, ele apareceria com o faturamento 63 milhões abaixo. Então, o que é ruim para o Corinthians, mas é a grande realidade. O Corinthians não tem a receita de bilheteria. Ele não pode registrar como ele faz hoje,
na receita e na despesa. Então, o que o Corinthians faz? Ele transita um dinheiro da Arena para dentro do balanço e sai esse dinheiro. Está contabilizado, está auditado, mas não é inteligente, porque hoje o custo com o futebol do Corinthians carrega esse pagamento do fundo, quando, na verdade, isso não deveria estar acontecendo. Então, qual é o problema do Corinthians? Ele tem uma não receita de bilheteria. Então, só para o torcedor corintiano que nos ouve poder entender o drama. Quando o Corinthians ia bem na Libertadores, até quando foi campeão lá jogando no Pacaembu, ele faturava entre 35 e 40 milhões bruto. Agora ele fatura 63 milhões. Então, o crescimento foi importante, mas não é que ele saltou de 40 para 150, como aconteceu com o Palmeiras com a nova Arena, por exemplo, ou o Flamengo agora com a questão do Maracanã. Então, o Corinthians não se alavancou por conta da nova Arena e ele tem agora que pagar essa Arena. Então, ele está pagando, por exemplo, uma Arena que tem uma dívida aí de 1,5 bilhão, sei lá, ele está pagando 63 milhões por ano. Você não vai pagar nunca, não paga nem os juros da dívida. Então, qual que é o problema? O Corinthians se endividou operacionalmente, quer dizer, pagando salários fora da realidade, gastando muito com contratações, sempre esperando o quê? A questão da venda de jogador. Então, a venda de jogador caiu em 2019 em relação a 2018. Olha o estrago que causou nas finanças do clube. E para piorar, que eu acho que é mais grave do que a questão da venda de jogador, um clube que não tem controle econômico-financeiro. Então, ele faz o que ele bem entende. Se ele quiser gastar 400, ele gasta. Se ele quiser gastar 350, ele gasta. Se ele quiser gastar 300, ele gasta. O São Paulo é a mesma coisa. E como não tem regulação no mercado, então, enquanto o Bahia, o Ceará, o Fortaleza estão fazendo o seu trabalho de casa, seu dever de casa, e administrando o seu negócio de forma equilibrada, Corinthians e São Paulo, que se sentem no direito ou na capacidade de fechar com 156 ou 177 milhões de prejuízo e não tem ninguém para punir. Então, cadê a CBF, de novo, falando em fair play financeiro? Tem uma lei federal que injetou nos clubes um monte de dinheiro. Eu nunca vou esquecer, eu tinha minha coluna no Lance, quando eu escrevia sobre o Profut, eu era crítico, criticava duramente, inclusive os deputados que falavam que ia ser a salvação do futebol, porque eu conheço essa história. Nós tivemos Refis, tivemos o Time Mania, agora tivemos o Profut, vamos ter Profut 2, Profut 3, vamos ter sempre benesses para os clubes. Então, os clubes receberam 800 milhões em descontos esses que agora são o quê? Acabamos de falar sobre isso. O Corinthians está aí com novos problemas com não recolhimento de impostos e previdência. Então, qual é o problema? É a bola de neve. Ou a gente estanca a bola de neve exigindo boa administração. Todos os mercados europeus fizeram isso. Portugal é um baita exemplo, que foi um dos últimos mercados, né, europeus a criar uma legislação, e hoje todos os clubes são empresa. Você pode ser empresa em 2 formatos, mas você tem que ser empresa. Por quê? A União Europeia já percebeu que os clubes têm essa capacidade de fugir à boa administração. Então, eles estão exigindo isso dos mercados europeus. Exigiram no passado. Então, nós vamos ter que nos adequar a uma nova modelagem de administração. E não é permitido, nesse novo modelagem, que uma empresa receba dinheiro público, como é o caso dos clubes de futebol, né, não pagando os impostos em dia, não recolhendo os impostos e as contribuições sociais, e aí, em contrapartida, além de não pagar imposto, além de dever para todo lado, ainda fechar com prejuízos numéricos, mostrando um desequilíbrio total. Então, na minha opinião, o que aconteceu com São Paulo e Corinthians é algo que não poderia ser aceito pelo mercado. Então, não adianta ficar no Twitter xingando o torcedor, reclamando. Nós temos que exigir das entidades de administração do desporto, sendo elas federações estaduais, sendo elas CBF, que tomem uma atitude. Ou o governo, não sendo esse governo, qualquer outro governo, ou o governo, como grande criador do futebol, chega e fala o seguinte: ninguém mais deve aqui um único centavo, ou eu executo essas dívidas, porque talvez a quebradeira dos clubes de futebol, a não operação por 1 ou 2 anos de um Corinthians, de um São Paulo, fosse a solução para esse mercado. Então, por exemplo, na Europa já aconteceu, até na Argentina, o clube fale, vai para a 4ª divisão e começa. Imagina o Corinthians ser rebaixado para a 4ª divisão, tendo que jogar a Série D. Vai todo mundo dizer, vai alavancar a Série D, não deixa de ser verdade. Mas, na verdade, verdadeira é que nós precisamos punir a má gestão e premiar a boa administração, como em qualquer setor de atividade. Ou então, nós vamos ficar a vida inteira vendo clubes recebendo luvas da TV, melhorando seus números num ano, e 2, 3 anos na frente, fechando com esses prejuízos. Como você consegue imaginar encontrar uma maneira para também se reduzir os custos no futebol? Esse é um ponto, porque assim, nós estamos discutindo muito eficiência, né, aqui, o tempo todo. A discussão gira em torno de eficiência.
Porque se o Atlético Paranaense é mais eficiente que o Corinthians, por que o modelo de gestão do Atlético Paranaense não está sendo destrinchado? Questão de scouting, eu acho que é um caminho para você buscar eficiência. A categoria de base, então dá mais subsídio para esse garoto que sobe da base, ter capacidade emocional, né? Porque assim, o que a gente faz? Pega um jogador que passou fome, que teve todas as dificuldades aos 12, 13 anos, e aos 16, 17 joga ele com a camisa 10 e fala, resolve aí, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é assim, na hora do apuro, bota o Vinícius Júnior para jogar, quer dizer, eles não estão preparados ainda como jogadores de 22, 23, 24 anos, eles nem estão aqui aos 24 anos, né, para a gente usufruir dessa maturidade. Então, talvez a gente tenha que trabalhar muito fortemente categoria de base, a questão dos dados do futebol, então tomar decisão fundamentada em dados. Lembra do Sevilha, que agora todo mundo está seguindo essa linha, né? Mas o Sevilha, durante muito tempo, nadou de braçada com um orçamento enxuto, né? Então, acho que times colombianos, né? Você pega, por exemplo, o Nacional de Medellín. Como é que o Nacional de Medellín consegue jogar um futebol razoavelmente vistoso para os padrões latino-americanos com um orçamento 4, 5 vezes menor que o do Palmeiras, por exemplo? Então, vamos discutir esses temas, né? Eu acho que esse talvez seja o caminho, porque imagina o futebol brasileiro, com esse dinheiro todo, 6 bi de faturamento, né? Os grandes times, fechando, por exemplo, cada um com seus 20 milhões de superávit, por exemplo, 15 milhões de superávit. Nós estamos falando de uma pujança financeira de você não ficar vendendo jogador, de você peitar a CBF, de você tomar o estádio para si. O que o Grêmio quer? Ser dono do estádio. O que o Inter quer? Ser dono do estádio. O que o Corinthians quer? Ser dono do estádio. Mas para ser dono do estádio, você tem que ter dinheiro. Você não pode, por exemplo, eu olho o caixa dos clubes, então a CBF tem lá 700 milhões em caixa, o Corinthians fecha o ano com 1 milhão em caixa. Ele não consegue pagar nem a lavanderia do mês. Então, ele fica sempre trabalhando alavancado. Então, a gente estanca isso, parando, reduzindo os empréstimos, parando de pagar juros bancários. 1, 2 anos, realmente, amargando uma administração mais austera, que é o Flamengo. Eu bati um papo, né, com o Valim e com o Cláudio, né, que foram os 2 VPs de finanças do Flamengo que construíram essa história, e eles falaram, todos os clubes que quiserem chegar no Flamengo vão ter que passar pela austeridade do Flamengo. Quer dizer, nós não podemos querer chegar a esse patamar financeiro sem reduzir custo. Então, nós vamos ter que reduzir custo. Não dá para ficar gastando 550, 450, 400, 350, 300 milhões com futebol e no ano seguinte fechar com 50 de prejuízo. Porque aquela história, o cara gasta naquele ano, mas nós sabemos como funciona o contrato de jogador. São 3 anos de contrato. Não dá para o cara reduzir no ano seguinte. Se a receita cair, o custo não vai cair, porque o contrato é longo. Então, o que nós temos que fazer é alavancar as receitas, controlar um pouco melhor esse custo, dando mais eficiência. E eu acho que as startups, tem muita startup de futebol hoje no Brasil, até no exterior, que poderiam aplicar essa gestão mais eficiente para que os clubes sejam campeões sem perder o controle financeiro. Porque também, que graça tem ser campeão e fechar com 150 milhões de prejuízo, que não é o caso do São Paulo, né? O São Paulo não é campeão e fecha com 150 milhões de prejuízo. Ele está sendo duplamente ineficiente, financeiro e esportivamente também. É até engraçado, né, Bira, essa questão que você citou aí, que os torcedores rivais do Flamengo brincavam. O Flamengo merece o título aí de campeão da melhor gestão. Tinha muito essa brincadeira, na época o Flamengo tinha a brincadeira do cheirinho também. Então mostrou o contrário, né? Boa gestão traz sim resultado, traz sim títulos. Bem, só para lembrar que o Corinthians e o São Paulo podem ter essa oportunidade, né? Temos eleições esse ano nos 2 clubes. Vamos ver se sai do discurso. Né? Não tem outro caminho. O gestor que entrar, inevitavelmente, eu até ouvi isso da boca do CEO do Grêmio, ele é um CEO, é um homem dos números, ele cuida da administração gremista, mas ele veio de grupo político. Ele falou que isso foi fundamental para o sucesso da gestão dele, porque ele entende os mecanismos que estão por trás do clube. Eu perguntei para o CEO do Grêmio se ele gostaria de transformar o clube em empresa. Ele falou, não, nós não queremos. Eu acho que isso vai ser bom para clubes menores, mas o Grêmio não tem esse perfil de cair na mão de um grupo ou mesmo virar uma empresa. Então, é interessante, porque assim, eu sou um cara muito crítico à gestão política dos clubes, porque ela é sempre negativa. Se a gestão política for positiva, do tipo um cara qualificado, de mercado, que tenha transitado pelo ambiente político e por isso consiga reverter a má administração, maravilha, é o caso do Grêmio, mas nós não estamos vendo isso. É sempre um cara político, com interesses eleitorais, muitas vezes, né? Ele vai para o clube para depois se alavancar na política nacional ou regional. Não é isso que nós queremos. Eu sempre falo, que o cara que eu falei hoje, daqui a 3 anos, esteja lá.
a gente poder cobrar dele, né? Então, por exemplo, não é para ele gastar tudo nesse ano e no ano seguinte vem um novo. Não. Lembra o Botafogo, Seedorf, foi lindo, maravilhoso. Eu fui um dos poucos que falou, olha, o Seedorf aumentou o custo do Botafogo. As dívidas do Botafogo não combatem. E olha que o Seedorf foi um baita case em termos de futebol, de globalização, mas o clube não tinha capacidade econômica para fazer isso. Eu acho que essa é a discussão que nós temos que travar. Porque, por exemplo, eu gostaria de andar de Ferrari, mas eu ando com um carro velho, porque eu ganho para um carro velho, não ganho para Ferrari. Eu gostaria de andar de carro novo, ok, mas o meu orçamento não permite. Então, o outro que mora de aluguel, o outro que gostaria de viajar para a Europa e acaba indo viajar para a praia, é assim a vida. A gente tem que trabalhar dentro dos nossos orçamentos. Então, todos os clubes brasileiros querem ser o Barcelona, mas nenhum passou pela reestruturação que o Barcelona passou, especialmente de alavancagem de receitas globais. Então, o Barcelona, por exemplo, é um baita exemplo de um clube que está perdido financeiramente. Para competir com os grandes clubes, ele gasta tanto, mas ele gasta tanto que vai ter um ano, ainda não aconteceu, que o Barcelona vai ir mal numa competição e vai, por exemplo, não vender os jogadores que ele precisa vender para equilibrar e vai fechar com 100 milhões de prejuízo, como aconteceu com os clubes ingleses, porque ele está gastando 800 e faturando 900. Aí ele vende 100 no jogador para dar esse equilíbrio, só que vai ter um dia que ele vai gastar 900 e faturar 750 e fechar com 150 de prejuízo. Então, isso é muito complicado, porque os números cresceram, os gastos salariais dos jogadores estão exacerbados, a competição é muito forte, porque vem um clube hoje, segunda linha de futebol inglês, tem orçamento de time gigante. Quer dizer, a Espanha agora melhorou um pouco com a questão da divisão melhor da televisão. O Atlético de Bilbao, o Real Sociedad, o próprio Sevilha, eles dobraram o orçamento deles, então eles estão competindo num outro nível. Então, o que está acontecendo? As ligas estão crescendo, estão dando mais dinheiro para os clubes, nós não temos essa liga, nós não temos esse desenvolvimento estrutural, nosso desenvolvimento é sempre individual, né? Então é o Flamengo, é o Palmeiras, ou podia ter sido o São Paulo, o Corinthians ou o Grêmio, mas não temos um crescimento estrutural da gestão do futebol brasileiro. Depende dos fatores, como ele citou. Melhorou a premiação, vendeu mais jogador, a televisão pagou luvas, então é uma coisa momentânea, não é algo que vai melhorando a cada ano. Então, eu estava discutindo, por exemplo, no Twitter, o futebol espanhol, ele vende 600 mil carnês por ano, na primeira divisão, na La Liga, 600 mil carnês, quer dizer, 600 mil pessoas que colocam dinheiro nos clubes antecipadamente. São 300 milhões de euros. Agora a discussão é o que faz com esse público, né? Mas eu fiquei pensando, eu queria estar com esse problema aqui. Faturei 300 e teve que devolver para esse cara porque não teve futebol, né? Então, mas os caras faturam 300 milhões de euros só com season ticket. Ainda tem as receitas de bilheteria, camarotes, então, explorações comerciais durante os dias de jogo, museu. Então, olha quão distante dessa realidade nós estamos. Então, tem muito que ser feito. Os clubes vão ter que trabalhar muito fortemente e agora com a crise da Covid, tudo fica muito mais nebuloso, porque nós estamos, como eu falo, dirigindo na neblina, né? Debaixo de um temporal. Nós não sabemos nem o que vai acontecer nos próximos 2 meses, que dirá nos próximos 2 anos. Amir, eu queria tocar num assunto com você, que eu acho que é fundamental nesse bloco, falar um pouco sobre, como a gente está falando sobre gestões ineficientes, a gente tem que falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um clube que foi rebaixado no ano passado, teve também um custo alto nos últimos anos, com elencos caros, e acabou ganhando a Copa do Brasil, e por causa da premiação acabou aliviando, mas a gente entende ali que o cenário do Cruzeiro também é muito nebuloso. Eu queria que você detalhasse um pouco a situação do Clube Mineiro, que vai disputar a Série B, e vai ter uma receita menor esse ano, ainda tem a questão da pandemia. Como é que você analisa esse ano para o Cruzeiro? Só para o torcedor ter uma ideia, o Cruzeiro em 2018, ele gastou 324 milhões com futebol. Só por exemplo, o Flamengo, que faturava já muito mais que ele, gastou 351 milhões. Então, só o Grêmio gastou 260 milhões. Quer dizer, ele gastou 70 milhões praticamente a mais do que o Grêmio em 2018. Então, por isso, a situação é gravíssima. Ele gastou o que tinha e o que não tinha. Você bem disse que esses títulos eles têm esse papel que acabam escondendo a má administração. É como se o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, na Bacia das Almas, faturou aquela premiação, mas está quebrado, que não vai acontecer. Então, quando um clube está bem administrado e é campeão, ele fica numa situação muito confortável, porque ele não teve como gastar aquele dinheiro. E eu acho que esse é o ponto que difere o Cruzeiro desses bons exemplos. Que o Cruzeiro sempre trabalha alavancado, gastando muito mais do que podia. Quando ele vai bem, esconde a má administração. Quando ele vai mal, a situação fica tão grave
porque ele não tinha dinheiro para pagar o salário. Aí o jogador falou, não entro, ou não performo, ou não faço gol, né? Teve o caso do pênalti, né? Que talvez o torcedor cruzeirense talvez nunca vai esquecer, mas assim, não estou discutindo se o jogador fez certo ou errado, mas isso é reflexo da má administração. Aí a polícia, a Receita Federal dentro do clube, quer dizer, que patrocinador, o que é isso, né? A sua marca envolvida com isso. Então o Cruzeiro vai ter um grande problema, que ele está na segunda divisão, no pior ano da história, nós nem sabemos que segunda divisão ele vai jogar, quer dizer, de repente, vamos supor que não é o caso, né? Não quero também ser o teoria do apocalipse, mas vamos supor que não tenha futebol esse ano. O Cruzeiro vai ficar 2 anos na segunda divisão, porque não tem o que fazer. As regras vão ser essas, do tipo, olha, 2020 é um ano à parte, vamos supor que não tenha como ter futebol. Vamos supor, a Europa volta o futebol e os jogadores começam a morrer. Sei lá, acontece uma tragédia dessa. Nós aqui na América do Sul, assim, não, eu não vou voltar futebol esse ano, quer dizer, deixa chegar a vacina, deixa ter um outro aparato, porque assim, o que não se sabe é qual é o efeito que a volta aos treinos vai trazer, não para o jogador em si. O jogador é muito saudável. Gente, essa doença não é um problema na gente. É no velhinho, é no filho que tem uma bronquite, é no porteiro do prédio dele. Quer dizer, é uma visão muito mais de comunidade do que individualidades, né? Nós estamos em casa presos para evitar que a doença se propague e o sistema de saúde entre em colapso, que é o que está acontecendo. Então, me parece que as discussões, eu tenho visto muita gente fazendo lives, até deixo aqui esse recado, tem que fazer live, como é que a CBF vai fazer um plano para salvar o futebol brasileiro, e não live para voltar ao futebol com portões fechados nesse momento. Nós estamos chegando aí a 750, né, mortes dia. Então, nós temos que pensar como solucionar um problema, que eu tenho falado já há muito tempo, que não tem uma solução. Quer dizer, tem como reverter o prejuízo? Não. As perdas são inevitáveis. O que nós temos que fazer é tentar minimizar, neutralizar um pouco o impacto, porque ele vai ser brutal, especialmente para esses clubes mal administrados. O papo foi bom, hein, pessoal? Rendeu bastante, hein? Amir, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, tá? Espero aí recebê-lo brevemente no nosso mais um bate-papo aqui conosco, tá bom? Para mim é um prazer. Vocês sabem que eu gosto muito do lance, né? Vida longa ao lance, que é um espaço onde a gente pode debater a boa administração, temas fundamentais, sem rabo preso, que está cada vez mais difícil, porque as pessoas começam a pensar, não, os interesses comerciais. Então, o caso da CBF, o que eu vejo? Eu fico falando sozinho no Twitter, porque boa parte das pessoas que estão lá no Twitter ou prestam serviço para a CBF, ou tem interesse que a CBF propague, né, a sua gestão atual, quando, na verdade, a gente tinha que estar criticando. Então, eu acho que tem uma questão muito grave do futebol brasileiro, que os veículos não estão entendendo o seu papel, de que, independente se isso vai te prejudicar, se a pauta, né, se você vai com o seu jornalista lá e ele vai ser maltratado, que aconteceu a vida inteira com o lance, e esse é o bom jornalismo. Então, nós temos que defender o bom jornalismo, porque nesse momento das lives, tem um monte de gente propagando volta do futebol com portões fechados, tem gente defendendo a volta dos estaduais, e defendendo por quê? Porque a federação de determinado estado está fomentando isso, quando, na verdade, ela não tem importância econômica nenhuma para o negócio. Nós temos que falar as verdades. Então, eu acho que os mercados mais desenvolvidos do mundo, e aqueles que têm uma humanidade maior, como é o caso da França, que a gente citou, eu acho que a Inglaterra não volta ao futebol. Eu tinha visto o ministro da Inglaterra lá, o país hoje mais afetado. Como é que a Premier League está discutindo a volta? Então, eu acho que a economia do futebol, se ela é tão importante, então a gente tinha que voltar, por exemplo, eu brinquei, com as academias, porque o mercado de fitness fatura muito mais do que o mercado do futebol. Então, se é por faturamento, nós podemos falar sobre outras questões, mas a questão é, nós temos que hoje, dentro dessas lives, dentro dessa abordagem mais profissional, né, que está sendo feita em termos digitais, criticar aqueles que estão defendendo esses temas que, na minha opinião, são temas indefensáveis, como, por exemplo, defender a boa gestão da CBF, porque ela fatura um bi, ou porque ela tem 700 milhões, se ela é uma boa gestão, quando na verdade ela é péssima, ela tinha que estar injetando recursos no futebol. Então, eu fico feliz de estar aqui novamente nesse espaço que eu sempre me senti muito à vontade, porque nós temos os mesmos valores, defendemos as mesmas ideias, os mesmos ideais, que é um futebol bem administrado, longe das mãos da CBF, onde os clubes sejam donos do seu negócio. Nós te agradecemos, Amir. Igor, também, muito obrigado aí mais uma vez pela participação, tá bom? Prazer falar com o Amir, prazer falar com você, Tadeu, Beto, sempre à disposição, só chamar, um debate muito importante sobre clubes, sobre as finanças. Eu acho que é importante que o torcedor tenha esse esclarecimento de como o clube dele está gastando, como é que o clube dele está usando a receita dele. E esse lance defende essa pauta há muito tempo, né? De responsabilidade, de austeridade. A gente poder tocar nesse assunto em alto nível é muito legal e fico muito feliz de ter participado aqui com vocês.
Sem dúvidas. Beto, obrigado mais uma vez, tá? Grande abraço, Tadeu, Igor, pro Amir, né, de longa data. Tudo de bom para vocês aí e para os lancinautas também. Bem, nós ficamos por aqui. Não deixe de seguir o Lance aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E até a próxima, tá bom? Forte abraço, cuide-se. Um abraço.